Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o nosso simulador de financiamento e consórcio. O que é melhor? Financiar um imóvel ou fazer um consórcio? A Planfi trouxe a maioria das variáveis aí importantes para tomar essa decisão e eu vou simular aqui um caso real para você exercer com seus clientes, para a gente ver cada item aqui dessa simulação. O primeiro item que a gente pode notar, né, todos os itens aqui, se você não lembrar do que a gente falar nesse vídeo, só clicar no izinho que ele tem uma explicação para você com uma simulação de um dado possível para você usar, tá? Então é o seguinte, o primeiro ponto aqui é o valor do bem, né? Então a gente vai trabalhar com o valor do imóvel aqui, um imóvel de 500 mil reais, nessa simulação. Então, aqui é o valor do imóvel que você está simulando, o valor cheio desse imóvel, sem tirar a entrada nem nada. É o valor que você vai usar para a simulação desse bem. Aqui vem a entrada, que você pode trabalhar tanto com um percentual nesse campo, né? Que é um percentual do valor do bem ou um valor de entrada. Aqui eu vou trabalhar com um valor de entrada de 200 mil reais nessa simulação. Então, coloco aqui 200 mil reais ou melhor, né? Vou trabalhar aqui com uma entrada de 20%. Vou trabalhar com 100 mil reais aqui de entrada. Ou eu poderia simplesmente colocar o percentual de entrada, que ele já faria esse cálculo. Então, se eu colocar 10% aqui, ele já vai fazer o cálculo para mim. Se eu colocar 20%, ele já faz o cálculo da entrada. O prazo desse financiamento ou do consórcio, eu vou colocar aqui um financiamento ou um consórcio de 200 e... vou colocar 360 meses aqui, 30 anos, para a gente ter uma base. Todo financiamento tem um seguro, eu vou colocar um valor hipotético, mas onde é que eu descubro esse valor, Paulo? Na simulação de financiamento que você fez no banco, já vem todos esses valores. Então eu recomendo que você faça uma simulação. Pede para o seu cliente fazer uma simulação lá no banco dele, trazer para você ter dados mais realistas. Aqui a taxa de juros do financiamento, vou trabalhar aqui com uma taxa de 12%. E a taxa do consórcio, geralmente os consórcios têm uma taxa de 15%, 20%. Novamente, onde é que eu descubro essa taxa? Pede para o cliente simular lá no consórcio dele, e aí você vai ter todas as informações, tanto da taxa de administração, quanto o fundo de reserva. Paulo, não sei os valores, né? Deixa aqui os valores que estão como padrão de 15% e 2%, que é o padrão para a maioria dos contratos de consórcio. A parcela do consórcio, ela também é reajustada por o índice. Então aqui tem o INCC. Eu vou colocar aqui um INCC de 5%. Que esse índice já foi mais alto, né? Chegou a 7%, 8%. Então eu vou colocar uma média de 5% ao ano, que vai ajustar o consórcio. Aqui nesse campo você pode dizer se vai dar algum lance nesse imóvel, que pode ser tanto o valor ou o percentual. Então, vou dar um lance de 10%, de 20%. Aqui eu não coloco nada, que eu quero fazer uma comparação crua entre as duas operações. E aqui eu coloco um cenário mais realista para o meu cliente, tá? Eu estimo que ele possa demorar aí 60 meses, 5 anos, para ser contemplado até lá. Enquanto ele não é contemplado, ele paga aluguel desse imóvel. Então vamos dizer que ele paga um aluguel aqui de R$3.500, R$3.000, por exemplo. Você pode colocar o valor que você quiser do aluguel aqui desse cliente. E aí, a simulação vai dizer para você qual é a melhor opção. Se é o financiamento ou o consórcio. Então, se ele for sorteado em 5 anos, né, pagando aluguel e comparado ao financiamento, o consórcio ficou a melhor opção para o seu cliente do que o financiamento. E aí eu posso ir variando essa simulação, né? Eu digo que ele vai ser sorteado em 10 anos. Será que muda alguma coisa? Se ele demorar 10 anos para ser sorteado, pagando aluguel, o financiamento fica melhor. Vamos aprender a ler os dados que a nossa simulação apresenta. Tá? Primeiro dado do financiamento é a parcela mensal, quanto ele vai pagar de parcela, que é a primeira parcela, a parcela do financiamento. Essa parcela a gente sabe que ela vai caindo ao longo do tempo.
Aqui tem o total desembolsado, é quanto meu cliente vai pagar no total por esse financiamento para ter esse imóvel. Então lembra lá que o imóvel que a gente simulou é de 500 mil, ele vai pagar 1,5 milhão aqui, mais de 1,5 milhão em 30 anos. E aqui tem os juros e encargos, ele vai pagar quase mais de 1,049 mil só de juros. Então essa é a primeira análise. E no consórcio? No consórcio, a primeira parcela dele começa com 1.447. Só que a parcela do consórcio ela vai ajustando pelo INCC. E aí vocês podem mostrar para o cliente de vocês o impacto do valor da parcela, né? Porque o cliente ele acha que a parcela vai continuar baixinha para o resto da vida. Não, a parcela vai subindo também. Será que você está disposto a ter essa variação no teu orçamento? Então, mais uma conversa interessante para a gente ter com o cliente. Aqui tem a última parcela do consórcio, então você pode mostrar para ele diretamente o impacto nas parcelas. O quanto ele vai pagar de aluguel até ser contemplado. Então o que é isso? É 120 vezes o valor do aluguel reajustado pelo INCC ao longo desse tempo. Então ele vai gastar 400 mil reais de aluguel até o final. Aqui o último valor de aluguel, ou seja, o aluguel dele começou com 3 mil, mas o último aluguel dele vai ser 4.866 no final dos 10 anos até ser contemplado. O total desembolsado, ou seja, tudo que ele gastou entre encargos, juros do consórcio, INCC, né, tudo que ele gastou no consórcio. Então, se ele tiver um desembolso maior do que o desembolso do financiamento, quer dizer que é uma opção pior, nesse caso, o consórcio do que o financiamento. Ah, Paulo, posso fazer várias simulações? Posso dar uma entrada maior. Será que se eu der uma entrada maior, a situação melhora ou piora? Né? Então, com uma entrada melhor, o financiamento fica melhor. Né? Se eu conseguir um aluguel menor, vamos dizer que eu consigo um aluguel aqui de R$2.000, ainda assim o financiamento é uma melhor opção. Você pode mexer também na taxa de juros do financiamento. Né? Tá, Paulo, estou conseguindo um financiamento de 14%. Será que fica melhor? Com financiamento de 14% ainda fica melhor o financiamento. Uma entrada menor, 100 mil de entrada. Então o consórcio fica melhor se você não tiver tanta entrada. Se você tiver só 20% de entrada, o consórcio fica melhor. Então você consegue brincar com o seu cliente nessas diferentes opções. Você pode exportar isso em PDF clicando aqui. E ao final, você tem uma tela para salvar essa simulação. Como eu salvo essa simulação? Você vai selecionar o seu cliente, que já está devidamente cadastrado na sua base. Você vai colocar uma simulação, um título aqui para essa simulação. Pode ser o nome do cliente, pode ser um dado específico, uma descrição, né? Vou colocar aqui XXX, salvei. Ok. E aí, como é que eu faço para resgatar essa simulação no futuro? Agora ela está salva na sua base de simulações. Toda vez que você clicar nos simuladores, vir aqui no simulador de financiamento e você quiser encontrar essa simulação, você vai clicar aqui no usuário, vai selecionar o seu cliente. Ele automaticamente você vai clicar aqui em resgatar simulação. Primeiro, clicar em resgatar simulação, vai colocar o nome do seu cliente aqui e ele automaticamente vai buscar simulações que você salvou para esse cliente. Você seleciona essa simulação, carrega esses dados e aí ele automaticamente já vai preencher tudo aqui na tela para você fazer novos ajustes, novas simulações, se você quiser, né? Você pode atualizar essa simulação também. Então, se você mudou algum dado, você pode atualizar ela, pode excluir e daí selecionar se você quiser preencher novos dados a partir dessa simulação. Então, é dessa maneira que você usa o nosso simulador financiamento e consórcio.